que hoje é um dos temas melhores que já vi: amônia e nitrito. Vamos solucionar esse problema? Fique no vídeo até o final que você vai ver como solucionar esses problemas de amônia e nitrito no seu viveiro ou no seu tanque. Eu tenho certeza que esse é um dos melhores vídeos que já postei. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender da onde é que vem esse negócio amônia e nitrito, tá bom? Primeiramente, os dois são compostos nitrogenados. Nitrogenado é assim. Então, primeiramente, pessoal, para mim ter nitrogênio na água em forma de amônia e nitrito, eu tenho que ter uma fonte de nitrogênio. Então, vamos entender de onde é essa fonte. Geralmente, o nitrogênio ele vem em forma de proteína. As proteínas são compostas de nitrogênio. Então, primeira coisa, na ração do peixe, o que é que eu tenho? Proteína bruta, de 28%, de 30%, de 40%. Então, quer dizer o quê? Que a ração é de cara uma fonte de nitrogênio. Correto. Tá certo? Por que ela é uma fonte de nitrogênio? Porque ela tem proteína, tá bom? O peixe também é uma fonte de nitrogênio, que também tem proteína. Então, vamos lá. Da onde é que eu venho essa fonte? Vou explicar para vocês detalhadamente da onde é que vem a amônia, tá? Para vocês entenderem o princípio da formação da amônia no viveiro de vocês do tanque. Primeiramente, eu tenho aqui o viveiro. O que é que eu tenho no viveiro? Além de peixe, eu oferto o quê? As fontes vêm de quê? De ração, tá certo? Aqui os peixes, ele tem o que? Ele excreta amônia também na quebra da proteína do alimento. As fezes do peixe é também a fonte de amônia, tá certo? Não quer dizer que ela é amônia em si, mas ela vai ser decomposta e com isso ela vai liberar nitrogênio, tá certo? São tudo composto. Também peixe morto também vai virar coisa também, porque o peixe ele tem o quê? Tem proteína, então ele também vai virar microalga morta. Então, tudo que tem aqui, matéria orgânica, ela vai virar o que? Amônia. Então, essa amônia ela vai ficar acumulada aqui no fundo, no material orgânico. Então quer dizer que eu estou colocando ração, eu estou colocando amônia? Isso mesmo. Por isso que no viveiro existe a capacidade de suporte, para você não deixar isso acontecer. Se você coloca ração demais, coloca ração de má qualidade, que eu falei na live. Se coloca ração de má qualidade, o peixe aproveita pouco e o resto vira o quê? Composto nitrogenado, vai causar mortalidade no seu peixe, tá bom? Então, de cara, eu tenho esse horror de fontes de amônia. Como é que eu posso combater isso, Gustavo? Na capacidade de suporte que eu falei para vocês. Se vocês fizerem tudo isso baseado na capacidade de suporte que vocês têm no viveiro, eu tenho certeza que a amônia ela não vai ter problema para vocês, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá combater essa amônia que está aqui no fundo do viveiro. Então, quando eu tenho um sistema de recirculação, ela sai toda aqui do dreno, tá certo? E ela vem para onde? Vem para o filtro. E ela é tratada aqui, ó, nesse exato momento. Decantadores, filtro biológico e aqui zona de aeração, tá bom? E aqui ela volta, aqui ela tá com a amônia zero e retorna para cá novamente. E ela fica nesse ciclo. Vamos lá. E aqui eu tenho o que? Oxigenação. Então com isso eu trato ela com oxigênio e também com a filtragem dela aqui e a remoção delas nesse processo aqui. Então a amônia ela é perdida aqui. Então o que consome ela? Microalga. Agora vocês vão entender o processo. Então a microalga, para ela consumir a amônia nesse filtro aqui, ela precisa de uma alcalinidade acima de 100. Se ela não tiver com a alcalinidade acima de 100, a bactéria, desculpa, a bactéria ela vai morrer, a bactéria nitrificante, ela não vai fazer o processo aqui. Com isso a amônia vai ficar só circulando e aumentando a concentração até o dia que seu peixe morrer todo, tá? Então por isso que você tem que ter a alcalinidade alta, porque se eu não tiver alcalinidade, meu processo nitrificante ela não vai funcionar de jeito nenhum no meu filtro de recirculação, correto? Outra coisa que diminui a amônia, Gustavo, para diminuir a amônia eu tenho que colocar uma fonte de carbono. Carbono, sim. Quem são minhas fontes de carbono? Eu falo muito nos meus vídeos no canal que o puim é uma das melhores fontes de carbono, porque ele é uma coisa natural, ele é um processo natural, ele é um composto natural da fabricação
do descascamento do farelo, do arroz, e sobe esse subproduto. É excelente, barato, encontra em todo lugar. Se não tiver, você também pode aplicar melaço, enfim. Só que a concentração do melaço, como eu não trabalho com melaço, eu também não vou indicar como funciona. Se não tem puim, coloco farelo de trigo, naquela mesma proporção. Então, quando eu tenho carbono, eu vou estar também alimentando as minhas bactérias com energia. Carbono, pessoal, carbono é energia. Então, na relação ideal é de 20 para 1. Quer dizer o quê? Para cada nitrogênio, composto de nitrogênio que eu tenho que ter 20 composto de carbono, tá certo? Então, essa relação que acontece quimicamente, o pessoal não fala às vezes, tá? Ela tem que ter essa relação ideal, ó, de 20 para 1. Quer dizer o quê? Para cada 20 moléculas de carbono, eu tenho que ter uma de nitrogênio. Então, quer dizer, se eu tiver um algo aqui, se eu tiver 30 moléculas de nitrogênio e 20 de carbono, a minha amônia vai ser muito alta e não vai funcionar. Por isso que a gente coloca fonte de carbono extra, justamente para ter a certeza que isso vai funcionar. Mas existe isso para poder minimizar os riscos, tá? Agora, se você não respeitou a capacidade de suporte, não tem uma oxigenação adequada, então não vai servir de nada, entendeu? Então, de cara, por que você tem que ter oxigênio? Porque essa fonte de carbono, quando ela é colocada, ela tem a tendência de consumir oxigênio, porque como eu estou gastando, eu estou ofertando energia para as bactérias, então automaticamente elas vão consumir mais oxigênio para consumir energia, correto? Então eu preciso de oxigênio no meu sistema. Então preste atenção a isso. Não vou colocar fonte de carbono muito alta também para não acontecer isso. Qual é a concentração ideal? O protocolo do PUIN. Siga aquilo, que aquilo é uma maravilha, tá? Então vamos lá. Se você não viu o protocolo do PUIN, veja nos meus vídeos anteriores do canal que tem lá falando do PUIN, tá bom? Agora aqui. Mas Gustavo, só isso resolver? Pessoal, resolve que é uma beleza. Se você respeitar a capacidade de suporte, calcular a oxigenação correta, se você fazer essa aplicação de fonte de carbono continuamente, a amônia vai diminuir bastante. E renovação de água, claro. E isso eu estou falando renovação de água em viveiros escavados. Já em reciclação você tem que fazer o quê? Tem uma troca alta de água, que não é troca. Essa água ela tem que passar no mínimo 100%. O que é 100%? 100% a cada 2 e 2 horas. Então quer dizer o quê? Se meu tanque tem 100 metros cúbicos, exemplo, essa água ela tem que passar aqui em 2 horas 100 metros cúbicos desse sistema assim, ó, circular 100 metros cúbicos em 2 horas. Tem que passar desse filtro. Um sistema bom. Se não, eu quero produzir menos, então é por isso que eu falo para vocês, nem sempre produzir muito quer dizer ter lucro. Se eu produzir uma quantidade menor, trabalhar com 20 a 30 kg por metro cúbico, tá certo? Então o que acontece? A minha taxa não vai ser 100% a cada 2 horas. Vocês podem diminuir, automaticamente vocês vão diminuir seu nível de amônia, vão diminuir a quantidade de energia consumida, diminuir a quantidade de ração e você vai ter um sistema produtivo, tá? E vai manter um lucro bom. Aí se eu boto muito, vocês têm que ter isso muito equilibrado. Agora vamos lá. Então vocês fazem tudo isso e vocês tenham certeza que vocês controlam. Gustavo, qual é a concentração ideal para mim aplicar? Pessoal, vai depender da concentração de amônia que vai ter no seu viveiro. Mas se você, vamos supor, você está aí hoje, então comece a aplicar o protocolo lá do PUIN, que eu falo no vídeo anterior, comece a aplicar hoje. Então faça isso, não fica aí esperando a sua amônia subir, porque às vezes o brasileiro tem o costume de querer resolver só o problema na hora. Então antecipe esse problema, então antecipe essa questão. Não vai deixar, não, eu vou fazer quando tiver ruim. Não, faça agora, não deixe para fazer depois. Use o método VR, viu, resolveu, não vai deixar para depois. Gustavo, sobre a questão de nitrito, se você fizer tudo isso, nenhum nitrito vai causar problema, tá certo? Porque você vai ter um sistema equilibrado. Mas vamos supor que o seu nitrito está alto, então você tem que aplicar sal, tá bom? Minha galera chama cloreto de sódio, enfim. O que é que acontece? Você aplica sal nessa água. Por isso que uma dica para você que tem recirculação, por favor,
não use água doce, 100% doce no seu sistema de recirculação. Coloque no mínimo 5% de sal. O que quer dizer isso, Gustavo? Tenha água salobra no sistema de recirculação, porque com isso você vai ter um tilápia que cresce melhor, vai ter um tilápia que suporta mais nível de nitrito, qualquer problema que acontecer, ele vai solucionar um pouco o nitrito. Então, por isso, use essa metodologia. Como é que eu posso calcular isso, pessoal? Para ensinar a calcular o sal do nitrito, eu teria que ter uma aula aqui, mais ou menos mais de 30, 15 minutos com você. Então, por isso, eu vou ficar devendo essa explicação do sal por uma próxima live, por uma próxima aula com vocês. Pode ser também até uma live. Então, só deixe nos comentários aqui me cobrando que eu vou fazer para vocês, porque se você fizer toda essa questão da fonte de carbono, do puim, e fizer esses níveis aqui que eu falei, manter a alcalinidade ideal, manter a capacidade de suporte, analisar, respeitar a questão do oxigênio e fizer tudo que eu falei nos vídeos anteriores, vocês não vão ter problemas com essa amônia, tá? Então o seguinte é esse: às vezes o peixe de vocês está morrendo, às vezes está acontecendo problema, é justamente que você não respeitou o seu sistema e a sua realidade. Não adianta você querer produzir muito e não saber que no final o seu peixe vai morrer por isso aqui, e no final você, quem matou meu peixe? A amônia. Que matou seu peixe foi você mesmo, que você não tomou cuidado e não prestou atenção nesses detalhes que eu falei para você. Piscicultura é negócio, não é brincadeira, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.